Salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos e já vamos começar aqui esse vídeo falando sobre o FOF KISO 11. Só pegando um detalhe que tá muito calor aqui onde eu moro, comenta aí pra gente se também está calor. Não se esqueça de se inscrever e vamos começar logo esse vídeo aqui sem enrolação. A gente vai estar vendo hoje basicamente o que é um FOF, as vantagens e as desvantagens de um FOF, sobre o KISO 11, quanto que renderia 10 mil reais no KISO 11, taxas, como que está o relatório gerencial dele e se é uma oportunidade de compra ou venda. Lembrando que isso é a minha opinião, tá legal? Então é basicamente um FOF, ele pega a deriva ali da palavra em inglês de funds of funds. Seria basicamente fundos de fundo. Então o que seria basicamente aqui de um modo bem simplificado um FOF? Quando você pega o seu dinheiro, investe em um lugar e vai ter um gestor ali por trás disso que vai pegar o seu dinheiro e investir em outro lugar. Seria basicamente isso que é um FOF. Existem vários FOFs. Existe FOF de ações, FOF de multimercado e FOF imobiliário. Então a gente vai estar vendo hoje um FI do mercado imobiliário, que é conhecido como FI KISO 11, tá legal? E as vantagens de se investir em um FOF seria basicamente o quê? Que ele é muito simples de estar se investindo nele, porque não é você que toma as decisões diretamente. É um gestor, é uma pessoa profissional, uma pessoa capacitada, é uma pessoa que vai estar acompanhando o mercado ali. Então isso acaba transmitindo muita confiança, principalmente para quem está iniciando nos investimentos. Outro detalhe aqui é diversificação. A gente vai ver aqui no 30, que seria basicamente o KISO 11, que ele investe em outros 30 fundos. Então com apenas 7,50, que seria o valor de cota de um FI do KISO 11, você consegue se expor a todos esses fundos imobiliários. Lembrando que tem fundo imobiliário que está acima do valor patrimonial. E você consegue se expor a 7,50 a todos esses que estão acima do valor patrimonial e todos que estão abaixo, tá legal? Então lembrando que ele está bastante descontado. Isso acaba se transformando numa vantagem gigantesca de se investir no KISO 11 e em outros fundos. E quando você se investe em fundo de fundo, o tempo que você gasta analisando um FOF pode ser tanto grande como pequeno. E o porquê disso? Porque quando você confia na gestão, você simplesmente vai colocar o seu dinheiro lá e eles que vão fazer a alocação do recurso, investir em outros fundos. Porém, você precisa estar acompanhando ali pelo menos os relatórios gerenciais para ver como que estão se comportando esses fundos que eles estão investindo. Porque o gestor pode simplesmente fazer cagada com o seu dinheiro e se você não acompanha, você não vai conseguir perceber isso. Então, o relatório gerencial você precisa estar sempre lendo. E a desvantagem de um FOF seria basicamente a falta de liberdade. Você não vai conseguir influenciar diretamente. Você até pode dar a sua opinião, perguntar para o RI, entrar em contato com eles. Porém, você não consegue ter uma liberdade muito grande para estar escolhendo os fundos que o gestor vai estar investindo. A confiança no gestor tem que ser gigantesca e as taxas de administração e performance costumam ser duplicadas, tá legal? E outra grande desvantagem é que no próprio relatório gerencial ele vai publicar em todos os outros fundos que eles estão investindo. Então você pode simplesmente abrir o relatório gerencial e copiar os fundos que eles estão investindo. Lembrando que o Suno 30 ele é um índice, então não tem como você investir em um índice sem que haja um produto que faça essa replicação para as pessoas poderem investir nele. Então foi daí que surgiu o KISO 11. O KISO 11 tem a exclusividade de se estar investindo no Suno 30. Que o Suno 30, da onde que surge esse nome? O Suno 30 seria basicamente um índice de referência. E o porquê disso? O IFIX ele possui muitos ativos que são uma bosta, então você não quer colocar o seu dinheiro, não quer levar a fazer uma comparação com ativos que são uma bosta. Então por isso que surgiu o Suno 30, para poder fazer uma replicação de um índice que seja melhor que o IFIX. Seria basicamente a mesma coisa que o Bovespa. O Bovespa contém boas empresas? Sim, porém o índice Bovespa contém várias empresas que é uma porcaria, cara, mas fazem parte ali do índice, por causa da liquidez e por causa das negociações diárias dele. Então, o Suno 30 vem meio que uma substituição do IFIX. Seria um índice do IFIX, só que melhorado. Possui
30 ativos em carteira, na teoria seria basicamente o quê? Teria basicamente ali 30 ativos com o mesmo peso em carteira. E o porquê, quando a gente olha o relatório gerencial, não tem esses 30 ativos em carteira que estão balanceados? Seria basicamente porque é renda variável. É muito difícil você manter uma carteira 100% balanceada. Tem muitas horas que o fundo vai estar subindo muito e tem muita hora que o fundo vai estar caindo muito. Então é muito difícil de você conseguir fazer esse balanceamento de 100% ali. E quando a gente pega a fala do Kiso 11, um outro nome que a gente já escutou nesse vídeo é sobre a Suno. A Suno é uma casa de análise muito famosa, uma research, entrega muitos relatórios, tem muitos influencers que trabalham nela, tanto como o Thiago Reis, Felipe Tadeualdi, o professor Barani e agora o Marcos, também do fundo imobiliário. Então, como eu posso dizer, eles têm uma influência muito grande em relação ao mercado de fundo imobiliário e de ações que pagam dividendo. Então, toda vez que você escuta sobre empresas que pagam dividendo, o primeiro nome que se vem na cabeça é a Suno, porque é uma casa de análise especializada em fazer recomendações de compra e venda de ações e compra e venda de fundo imobiliário também. Então, por esse índice vir de uma casa de análise de um nome tão pesado, tão forte no mercado, e também de possuir o dedo ali do Baroni, que ele também ajudou a criação desse Suno 30, ele acaba sendo muito bem visto pelo mercado. Tanto que no relatório vai mostrar que a maior parte das negociações é feito por pessoa física, tá legal? E quanto que renderia 10 mil reais no Kiso 11? Render uma cota hoje está custando aproximadamente R$ 7,50. 10 mil reais renderia basicamente 1.333 cotas. Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 6 centavos. Renderia ali aproximadamente R$ 80 reais todos os meses. Lembrando que é renda variável, então não tem como ter certeza do pagamento dele no próximo mês. Tem mês que ele vai pagar mais e tem mês que ele vai pagar menos. Por quê? Porque você precisa entender que um fundo de fundo, ele não gera dinheiro. Ele pega esse dinheiro e aplica em outros lugares. E esses lugares que vão fazer a distribuição dos lucros, então o FOF vai ganhar. Depois que ele ganhar, ele distribui para o cotista, tá legal? Então o fundo de fundo, ele não gera ganho diretamente. Porém, ele investe em outros lugares que geram. Então, por isso que tem uma certa instabilidade ali no recebimento de dividendos, mesmo ele tentando manter ali uma certa regularidade nos pagamentos de dividendo, mantendo o yield dele mais linear. E aqui estão as taxas do Kiso 11, que seria basicamente o que? O valor patrimonial não está marcando aqui, mas ele foi criado na casa dos R$100, depois teve o desdobramento de 10 para 1, então a base ficou em 10. Hoje o fundo está sendo negociado a 7,50, então ele está bem descontado. Ele tem uma gestão ativa, tem uma taxa de performance que não tem taxa de gestão, não tem taxa de consultoria, só tem taxa de administração que é de 0,65 ao ano. Cara, para mim são ótimas taxas para um fundo de fundo. E você deve estar se perguntando por que ter uma gestão ativa e um FOF, que representa um índice. Seria basicamente por quê? Porque o mercado de renda variável tem momento que ele está em alta e tem momento que ele está em baixa. Quando o mercado está em baixa, que é a hora dos FOFs estarem fazendo aquisições de outros fundos. Esse é o melhor momento, tá legal? Então por isso se tem uma gestão ativa, para estar aproveitando melhor esses momentos de baixa no mercado. Aqui temos o yield dele, lembrando que mesmo ele vindo ali de julho, agosto, setembro e outubro pagando 6 centavos, não tem como a gente ter certeza que ele vai pagar isso daqui para frente. Lembrando que ele recebe de outros fundos. Então se outros fundos continuarem pagando, ele vai manter essa base de dividendo. Lembrando que ele tem uma grande diversificação, então isso vai ajudar a manter uma certa regularidade nos pagamentos do dividendo e que o yield seja um pouco mais controlado. Não tenha mês que venha 1% e tenha mês que venha 0,5%. Ele vai tentar manter uma certa um yield mais linear, seria. Por quê? Porque uma característica do fundo imobiliário é ele ser menos volátil do que o Bovespa. E quem investe em FOF quer menos ainda do que o próprio IFIX. Uma volatilidade menor do que o próprio IFIX, que seria basicamente isso. Quando você investe em vários ativos, você quer uma certa proteção ali contra isso. Aqui tem uma simulação muito bacana que eu queria mostrar para vocês,
que é no próprio site do Fund Explorer, que ele pega e mostra assim, olha, se você tivesse aplicado no KISS 11 50 mil reais, na poupança você teria 50.727 e no KISS 11 você teria 37 mil. Então você teria, em relação do KISS 11 para a poupança, você estaria perdendo muito dinheiro. E o porquê isso acontece? Você vai saber na conclusão, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial dele bem rápido. Então, lembrando que o KISS 11 ele pretende ter 30 fundos de fundo. Lembrando que o KISS 11 ele é um índice que replica o Suno 30, então seria basicamente 30 fundos imobiliários e eles estão investindo hoje em 30 fundos imobiliários. Porém, tá vendo aqui ó, que o CPTS está em 4% e tem o GGRC em 0,5%. E o porquê que não tá tudo alinhado ali em 3%? Porque é renda variável, é bem difícil de você fazer deixar esse balanceamento 100% alocado. Então, quando você faz a aquisição do KISS 11, você está exposto a todos esses outros fundos, que é uma grande diversificação considerando que ele está custando hoje R$ 7,50. E um outro detalhe que a gente tem que observar aqui seria basicamente os setores que eles estão alocando hoje o dinheiro. Tá vendo aqui ó, que papel e galpões é a grande maioria dele? Então, papel hoje vem pegando, se transformando um grande destaque dos fundos imobiliários e seria basicamente por causa do IGPM e o IPCA. Porque os papéis eles são dívidas e essas dívidas são atreladas muitas vezes à inflação. Então quando se tem uma inflação mais um prêmio de bônus, papel costuma pagar muito. Então por isso, quando a gente olha para o dividendo yield ali do KISO, vê que ele está acima de 10%, tá legal? Então é um FOF que está entregando ótimos resultados. Está ficando ali quase que no 0 a 0 com a inflação. Lembrando que historicamente ele tende a ganhar de IPCA mais 6, tá legal? E aqui ele pega também coloca no próprio relatório gerencial, que seria um gráfico ali mostrando o IFIX em comparação ao Suno 30. Lembrando que o IFIX ele tem muito mais fundo do que o Suno 30 é apenas 30 fundos, e mesmo assim os dois estão perdendo para o CDI. E você vai saber o porquê que eles estão perdendo para o CDI logo ali na conclusão, que a gente vai entender um pouquinho mais porquê que os fundos estão caindo. E aqui ó, é uma coisa muito bacana que eles também colocaram no relatório gerencial dele, que o KISS 11 possui uma liquidez gigantesca. Sim, porém, grande parte dessa liquidez diária que ele possui são de pessoas físicas, tá ligado? E o porquê que ele tem uma pessoa física tão grande assim no KISS 11? Por causa que ele tem um nome muito grande, que é o nome da Suno. Então a Suno acaba influenciando demais nos investimentos, tá ligado? Ela é uma casa de análise, mesmo eu não vendo nenhuma carteira dela recomendando o KISS 11, então eles mesmo assim eles carregam um nome muito grande, tá ligado? Que seria basicamente a composição do Suno 30. Então muita gente que acompanha os investimentos conhece a Suno e a Suno acaba influenciando muito nesse mercado, porque muitas pessoas acabam gostando do Suno 30, principalmente porque o IFIX ele é um índice mais bem bosta, tá ligado? Então o Suno 30 seria um índice melhorado. Lembrando que ele também foi criado por profissionais e também tem um grande famoso aí, o príncipe, o rei dos fundos imobiliários, que seria o Baroni. Então acaba influenciando demais nos investimentos. E as vantagens do KISS 11 seria basicamente o que? Tem uma estratégia bem clara, ele faz basicamente a replicação de um índice, tem uma diversificação muito grande, não é diversificado tanto quanto o IFIX, porém ele pega e exclui muitos ativos do IFIX que são muito arriscados, que são ativos que não transmitem segurança e tem um nível de risco muito grande. O preço está em torno de 7,50, está muito descontado hoje. Hoje ali está em torno em torno de 0,8 do valor patrimonial e está com yield acima de 12%. E está com yield acima de 10% nos últimos 12 meses. Então é um yield muito bacana, cara, principalmente para um FOF. Tem muito aí galpão, tem muito laje, cara, praticamente nenhum chega a 10%. Porém temos um FOF que está entregando isso. As desvantagens do KISS 11 seria basicamente a dupla taxação ali que você vai ter quando um gestor investe nos outros fundos, porque seria a taxa de administração e a taxa de performance. O KISS 11 ele não tem taxa de performance, porém a taxa de administração não tem para onde correr, tá legal? É uma taxa que você vai ter que pagar, a taxa de administração.
a falta de liberdade que você tem que confiar, basicamente ali no Suno 30, tá legal? Mesmo ele sendo um IFIX melhorado, ali entre aspas, porém mesmo assim você não tem uma liberdade e você vai precisar confiar nesse índice. E uma outra desvantagem que a gente vai ver aqui logo agora na conclusão é que o momento não é dos fundos imobiliários, principalmente dos FOF. Esquece, cara, FOF está muito descontado, cara, junto com o Shop. Fundo imobiliário já está ruim, FOF está um pouco abaixo do fundo imobiliário, tá ligado? E a conclusão aqui, a tão sonhada conclusão, seria basicamente do que? No Brasil, a gente está correndo dois efeitos aí, tá ligado? Que seria basicamente da alta dos juros e o risco fiscal, tá ligado? Que o governo tá pensando em furar o teto, isso é mal visto em relação aos investidores, porque vai jogar os juros lá para cima. E quando os juros é jogado lá em cima, é ruim para os fundos imobiliários. Lembrando que ano que vem é ano de eleição, então ano de eleição costuma ser uma verdadeira bagunça, então provavelmente ele pode cair, tá? Mesmo ele sendo um bom fundo. Ele tá com um yield bastante interessante, cara. Lembrando que ele tá pagando mais de 10%, é impressionante para um FOF estar pagando isso. Ele pega, tá bem descontado, como eu já comentei antes, que ele está em torno de 0,8 do valor patrimonial. E ele tem um histórico do Suno 30 que ele ganha do IPCA mais 6, que seria a inflação mais 6, que é um prêmio de risco. Então, depois de todos esses dados, leia o relatório gerencial e comenta pra gente se compensa entrar no KISO 11. Pra mim, eu estou comprando o KISO 11. Tenho bem pouquinha posição nele, porém estão começando a aumentar a minha posição agora, porque ele está bastante descontado. Então é isso aí. Se inscrevam no canal e comenta aí pra gente o que vocês acham do KISO 11.